Que o Alex ele possa falar daquilo que o Senhor colocou no coração dele, apenas o que o Senhor colocou, que Deus possa abençoar a vida dele, amém? Você um dia vai ser pai, você que não é pai, você vai entender o que eu estou sentindo nesse momento, amém? Estenda suas mãos para cá. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do meu filho, que está aqui nesse lugar, que vai trazer a Tua palavra para nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o nervosismo, afinal de contas ele está em casa. Espírito Santo que habita nele, Espírito Santo que mora nele, toma todo o espaço, que ele possa anunciar a Tua palavra com toda simplicidade, porque a Tua palavra é simples. Deus, nós sabemos que Ele não vai prover o alimento, porque o alimento já foi provido na cruz. Pai, em nome de Jesus, capacita Ele em graça e em sabedoria, que Ele venha replicar, ó Deus, tudo aquilo que Ele tenha se alimentado no decorrer da sua vida. Espírito Santo, traz à memória as palavras que Ele tem se alimentado com o Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dele e que ele seja, Deus, boca do Senhor aqui nesse lugar. Nós como igreja estamos abertos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu Filho, em nome de Jesus. Nossa, eu tô muito nervoso, cara. Nossa, eu tô tremendo, velho. Ai, ai. Apesar do nervosismo, é um prazer compartilhar do Evangelho com vocês, viu? É um prazer. Vou usar. Eu esqueci a NVI. Ai, ai. Vou ser sincero com vocês. Na hora que meu pai perguntou se eu poderia pregar na última quarta do mês, eu não pensei duas vezes, eu falei sim. Tremendo igual vara verde. Mas eu falei sim, né? Eu não fugi. Mas, de certa forma, isso traz um alívio, sabe? E esse período em que eu estive montando sermão, né? Foi um período de muita ajuda para mim. Porque foi um momento que eu pude me alimentar de verdade. Entendeu? Sentar, me alimentar da palavra de Deus. E vamos. Jogo que comece. Eu quero falar do amor de Deus para com o seu povo. Quem tem vindo na SEB, né, vai pegar mais do que eu estou entendendo. Nos últimos meses, nós temos falado muito do Velho Testamento. Eu acho que a gente não vai sair do Velho Testamento tão cedo, inclusive. E estudando o Velho Testamento, a gente pode perceber muitas falhas do povo de Israel. Muitas falhas. E a gente pode tirar um grande aprendizado disso. São falhas que Deus abomina bastante. E eles acabam violando leis que o próprio Deus instituiu. E eu queria que vocês abrissem. Enquanto vocês abrem, eu vou falando uma coisa aqui. Já falando, vocês vão abrir, tá? No livro de 1 Reis e 2 Reis, cobrem mais de 400 anos do povo de Israel. E durante esse tempo, nós vemos governantes terríveis passando durante esse período, como consequência do pecado deles, como consequência das escolhas deles. E eles chegam a achar que o Deus do povo de Israel os abandonou. Mas no finalzinho de 2 Reis ocorre algo muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 25, nós vamos ler do 27 ao 30, tá? 25, versículo 27 até o 30. Ai, tô tremendo. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão. No 27º dia do 12º mês, ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado
entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Podem se assentar. Pode não fazer sentido o que vocês leram, mas nessa mensagem nós vemos uma mensagem de esperança, nós vemos uma mensagem de redenção. Que apesar do tempo difícil em que o povo estava passando, no finalzinho mostra que Deus não abandonou o povo. Esse cara estava preso e ele simplesmente começa a comer da mesma comida que o rei, se assenta na mesma mesa que o rei e recebe uma pensão do rei. E a gente fica assim, o que leva ao rei do nada tomar essa atitude? Qual foi a influência? Então, Deus tocou no coração do rei. Deus tocou. Isso não veio do rei do nada. Em Tiago vai falar que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Isso não vem de nós. Da mesma forma que Deus endureceu o coração de Faraó, ele poderia muito bem tocar no coração do rei. E finalizando essa passagem aqui, isso só nos mostra a misericórdia de Deus com o seu povo. E podemos ver isso no livro de Esdras também. No livro de Esdras, o povo fica cativo na Babilônia por mais de 70 anos. Sem qualquer vestígio da presença, sem nenhuma esperança sequer. E eles têm a oportunidade de fazer tudo de novo, reconstruir o templo mais uma vez. Eu queria que vocês abrissem em Esdras, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Como a primeira passagem que a gente leu em Reis, no início do capítulo, nós vemos que Deus toca no coração de Ciro e fala com Ciro. E, como eu disse no início, eles têm a oportunidade de reconstruir o templo. Para quem não sabe, o templo era basicamente a presença de Deus. Ali havia a remissão dos pecados, né? Depois de 70 anos. Durante a construção do templo, para quem não sabe, gente, eles conseguiram construir o templo, tá? Eles construíram no final. Durante esse período, alguns empecilhos acontecem. Pessoas tentam impedir ou atrasam, né? E realmente eles dão um tempo. Eles dão uma pausa. E lendo isso eu fiquei tipo, caraca, mano, eles vão parar, o pessoal vai atrapalhar a reconstruir o templo. E eles voltam a construir. Mas logo depois eles param de construir o templo. E detalhe, não foi por culpa de outras pessoas. Foi culpa deles. O povo faz algo que já era de esperar. Eles pecam, eles erram de novo. Eles violam uma lei de Deus e se casam com mulheres de terras vizinhas. O que era o mandamento de Deus na época. Não se casar com mulheres, não se relacionar com mulheres de outras terras. Como os pastores falam muito, e se interferir na cultura deles. Mas na novidade, mais uma vez, Deus tem misericórdia do seu povo. Por favor, se vocês quiserem abrir em Esdras, capítulo 10.
Nós vamos ler do 1 ao 5. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se, fez os sacerdotes principais, os levitas e todos o Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Não sei se vocês perceberam, mas toda ação tem uma reação. Após o que aconteceu, no versículo 3, eles falam para mandar as mulheres e seus filhos de volta. O João está rindo aqui para mim, gracinha. E fala mulheres e seus filhos. Olha para você a consequência do pecado, gente. Eles não apenas se relacionaram com as mulheres. Não era só tipo assim, vou namorar aquela moça ali e pequei. Não. Provavelmente eles tiveram uma família com aquelas mulheres. E eles tiveram que abrir mão. Então não seria nada fácil achar abrir mão do seu filho ou da sua esposa por causa de um pecado que você cometeu. Então isso é consequência do pecado. Nossa, que ruim, né? Não. Deus teve misericórdia do seu povo. Deus podia muito bem abrir mão, gente. Ele podia muito bem, não faria diferença nenhuma. Mas ele foi misericordioso. Agora vocês vão ler. No livro de 1 Crônicas, vamos ver mais um exemplo, tá? 1 Crônicas, capítulo 21, do 1 ao 16. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Para quem não sabe o que é um recenseamento, é quando o rei ou o comandante ele faz uma contagem do seu poder de guerra. Quantos soldados tem, se ele tem capacidade para poder lutar uma guerra. Vocês vão ver isso logo abaixo, viu? Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam meu relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isto? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Gente, Joabe, ele já sabia que a decisão de Davi era bem equivocada. Ele já estava tipo assim, isso aqui não vai ser legal, isso aqui não vai dar bom. Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu e percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é,
3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como eu devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair na mão dos homens. Que isso? Céu, bichão mesmo. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. E, mais uma vez, Deus tem misericórdia do seu povo. Mais uma vez. E no meio de tanta catástrofe, no meio de tantas mortes, né, o que o amor de Deus tem a ver com isso? Eu queria que vocês abrissem comigo de novo. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do 6 ao 11. Passo a ler, viu, gente? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós somos como o povo de Israel. Nós somos um povo desobediente, nós somos um povo idólatra, nós somos um povo egoísta. Mas Cristo teve misericórdia de nós. Foi preciso um cordeiro sem mancha e sem mácula para nos salvar. Mas não é porque somos bons, muito pelo contrário. Mas porque Cristo é bom. Há um tempo atrás eu li um livro, o Júnior vai saber de qual livro que eu estou falando. O nome do livro é O Verdadeiro Evangelho. E no primeiro capítulo, o autor aborda a pecaminosidade humana. Ele fala sobre o que é o pecado. Ele fala que pecado significa errar o alvo. Mas nós falhamos não só em acertar o centro do alvo. Nós falhamos em acertar qualquer parte dele. Nós erramos o alvo. Nós não acertamos nada. Paulo vai dizer que não existe um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas logo adiante, Paulo fala algo muito maravilhoso. Eu gostaria de ler com vocês. Romanos, capítulo 3, 23 e 24. Passo a ler, viu, gente? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Apesar de não merecermos, Cristo nos salvou. Apesar de não merecermos. Não precisa abrir, tá, gente? Eu vou ler aqui João 1, do 10 ao 14. Para finalizar, tá, gente? Aquele que é a palavra estava no mundo,
e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos, enquanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Apesar de não merecermos, nós somos filhos. Apesar de não merecermos, Deus nos ama. E apesar de não merecermos, nós somos salvos. E é isso, gente. É isso. Como ele falou, tudo nessa vida tem uma consequência, né? A palavra de Deus diz que com o nosso coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para a salvação. Existe uma consequência também daqueles que buscam a Deus. E qual que é essa consequência? O Senhor permite ser encontrado. Isso também é graça. O fato de nós estarmos aqui nesse momento é um meio de graça. O fato de Moisés ter vindo aqui hoje é um meio de graça. Não é? É tão bom quando nós encontramos parte do corpo que não estava. Irmãos, ser igreja é a coisa mais linda nesse mundo. Vir ao culto, adorar aquele que entregou a sua vida por nós, deveria ser a coisa mais prazerosa que nós pudéssemos fazer nessa terra. Existem pessoas, e não é algo, um conto, não é uma pressão psicológica, mas existem pessoas que desejam estar numa congregação e não conseguem, porque falta força. Pessoas que um dia disseram sim para o Senhor, igual nós dizemos, né? E essas pessoas não persistiram e elas não conseguem voltar. A palavra de Deus vai dizer que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que nós venhamos realmente nos apoiar uns aos outros, porque todos os que nos antecederam, que não prevaleceram, morreram sem Cristo. Todos nós nascemos destinados ao inferno, todos nós. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Irmãos, a palavra diz, o Alex diz que todos pecaram e desligados estão da glória de Deus. Continua falando que não há um justo sequer. E nós estamos aqui na presença do Senhor. Faça uma aliança com o Senhor, meus irmãos, de permanecerem. Não afastem da presença de Deus. Eu sei o que é a minha vida sem Deus. O Jaime sabe o que é a vida dele sem Deus. É por isso que ele anda veiaco. Porque se Satanás pegar qualquer um de nós despreparado, ele acaba com a gente. Agora pensa comigo, um derrotado acabar com a gente. Porque Satanás só está esperando o dia da consumação, ele já é um derrotado. A igreja de Jesus Cristo, ela triunfou. Eu já li Apocalipse, a igreja vence. Agora pensa, um derrotado, é a mesma coisa de você estar na rua e um bêbado que não consegue nem levantar, eu te puxo seu pé assim, ó, pelo amor de Deus. Vamos permanecer, meus irmãos. Vale a pena você gastar toda a sua vida em prol do reino de Deus. Vale a pena, sabe por que vale a pena? Porque você foi alcançado. Você não fez absolutamente nada para ser alcançado. Cristo te alcançou. Cristo, Ele te salvou com o seu favor impagável. Não conseguimos pagar. Ele fez tudo e nós não fizemos nada. Fique de pé em nome de Jesus.
Gaste a sua vida em prol do reino de Deus. O reino de Deus não é constituído por você e o Rei dos Reis. O reino de Deus é constituído por filhos e filhas. E um dia nós falamos sim para o Senhor. E ao falarmos sim para o Senhor, nós falamos sim também para os seus filhos e para as suas filhas. E eu estou falando da igreja. Vamos viver o reino de Deus, meus irmãos. Vamos gastar as nossas vidas, os nossos dias em prol do reino de Deus. E é ambicioso quando nós falamos nossa vida. Segundo a lei, isso é uma você está se apropriando de algo que não é seu. Porque essa vida que nós vivemos não é nossa. Ele morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância, não é? Essa vida que nós temos pertence a Ele. Você pertence a Ele. Oh Deus, obrigado por esse momento. Deus, eu te agradeço pela vida do Alex, que provou do que é trazer a Tua palavra, Senhor. E isso é viciante. Ah, Senhor, que o Senhor possa capacitar outras pessoas aqui nesse lugar. A Tua obra precisa de grandes homens de Deus. Levante cada um aqui nessa noite, meu Deus. Obrigado, Senhor, por dar esse alimento para nós, o alimento que a Tua igreja precisava. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.